Fala galera, beleza? Meu nome é Fabrício e semana passada eu falei um pouco sobre os carboidratos e hoje eu vou dar continuidade no assunto de macronutrientes. Vou falar de outro deles, as proteínas. E o que são proteínas? Proteínas basicamente são cadeias lineares de aminoácidos e ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas não são responsáveis apenas pela reconstrução muscular dentro do nosso organismo. Pode passar despercebido para muitas pessoas, mas esses aminoácidos são responsáveis por grande parte de todos os processos biológicos que existem no nosso organismo. Desde os processos enzimáticos, eles servem para catalisar alguns processos bioquímicos, até mesmo para defesa e reconstrução do nosso corpo. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mesmo porque eu não manjo nada de química praticamente, mas eu vou citar algumas proteínas que são bastante presentes no nosso organismo. Vou dar uma lida aqui. A gente tem as enzimas, que são, como eu já falei, responsáveis por catalisar os processos bioquímicos dentro do nosso organismo. Uma curiosidade, existem mais de 2.000 enzimas conhecidas e cada uma delas tem uma função diferente dentro do nosso organismo. Nós temos as proteínas transportadoras. Elas servem para carregar nutrientes de dentro da célula para fora da célula ou de fora da célula para dentro da célula. Um exemplo que a gente pode dar dessas proteínas é a hemoglobina. Nós temos também as proteínas contráteis. Elas são responsáveis por alguns movimentos celulares, até mesmo o movimento do coração, e alguns exemplos delas são a actina e a miosina. Para quem entende um pouco de musculação, de processos do nosso organismo, vão saber que essas proteínas são bem importantes para a gente. Nós temos as proteínas estruturais. Elas são responsáveis por dar firmeza e segurança para os organismos. No caso, a gente tem dois exemplos, que seria a queratina e o colágeno. E alguns exemplos de onde tem essas proteínas, vou colocar aqui coisas que todo mundo sabe, mas por exemplo, unha e cabelo, a gente tem queratina. E nos tendões, na pele, nas cartilagens a gente tem o colágeno. E nós temos as proteínas de defesa. Essas são as responsáveis pela proteção do nosso organismo contra corpos estranhos, no caso vírus, bactérias e coisas do tipo. Então aí a gente tem os glóbulos brancos para combater esses corpos estranhos e as plaquetas, que são responsáveis pela cicatrização da pele e tal quando você se corta. É importante a gente observar que a proteína ela é a macromolécula mais importante para as nossas células e compõe 50%, metade das células da massa celular é composta de proteínas. Então aí você vê a importância de consumir proteínas no seu dia a dia. Agora vamos falar das que mais importam para a gente que pratica musculação, as proteínas contráteis. No caso, vocês devem saber que quando a gente faz algum tipo de exercício físico, uma musculação ou um HIIT, algum tipo de exercício que gera algum tipo de estresse muscular, isso gera microlesões no nosso músculo. E a reconstrução dessas microlesões, ela é diretamente ligada com a nossa alimentação e é uma das principais responsáveis pelo crescimento muscular. Veja bem, quando a gente vai para a academia, a gente sai de lá com aquela sensação de que o músculo está inchado, e na realidade ele está mesmo. Só que na realidade a gente só vai lá para romper as fibras mesmo. E a reconstrução ela vai acontecer no nosso pós-treino, durante o dia e principalmente durante o nosso sono. Para quem pratica atividade física de alta intensidade e busca a hipertrofia, é muito importante essa questão do descanso. Depois eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre isso, a questão do GH, do sono, de dormir mesmo, mas por hora é basicamente isso que você precisa saber. Mas Fabrício, e se eu não como carne? Como que faz? Galera, a gente tem muitas fontes de proteína vegetais muito boas. A gente só precisa ter noção de que o nosso corpo ele não digere e não absorve com a mesma eficiência essas proteínas do que a proteína animal. Quem é vegetariano ou quem pretende ser, com certeza conhece todas as fontes, pode citar aí nos comentários. Eu não tenho conhecimento sobre, mas é só isso que eu falei. A gente não vai ter a mesma eficiência na absorção da proteína vegetal. Na dúvida, procura um profissional da área, um nutricionista, ele vai explicar melhor para vocês como que funciona. As principais fontes de proteína são as da carne. No caso, desde o ovo até aquela maravilhosa picanha pingando que você pega na churrascaria. A gente só tem que levar em conta o limite de absorção do nosso organismo. A gente não tem não é ilimitado o tanto que a gente pode comer de carne. Então, respeitando esses limites, qualquer coisa que você comer, o seu corpo vai absorver, vai usar para o fim que seja, entendeu? Mas Fabrício,
você falou dos limites, então quanto que eu posso comer de carne por dia? Galera, aí é um assunto um pouco mais complexo. Existem vários estudos sobre o assunto, determinando qual é o limite de absorção do nosso organismo. A regra, entre aspas, porque não é uma regra, a regra mais aceita no mundo da musculação é que o corpo precisa de 0,8 grama por quilo de massa corporal por dia a 1,8 grama, 2 gramas de proteína por quilo de massa corporal por dia. Então vamos tomar aí como exemplo uma pessoa de 70 quilos, natural, sem nenhum tipo de doença, sem nenhum tipo de patologia. Ela tem um limite de, se não me engano, de 56, está anotado aqui, de 56 a 140 gramas para ela utilizar durante o dia, dados o tipo de exercício físico que ela faz, o tipo de biotipo que ela tem. Então vai variar muito, então não tem uma receita do que vai ser o ideal para você, entendeu? Natural que eu falei é porque a gente tem que considerar que as pessoas hormonizadas que usam esteroides e coisas do tipo, elas têm uma capacidade de absorção de síntese proteica muito maior do que uma pessoa natural. Então eu tomei como base uma pessoa natural, que não usa nenhum tipo de hormônio e coisas do tipo, na questão da digestão. Então aquele ali é o que você vai poder absorver, seu corpo aguenta. E entenda, são 140 gramas de proteína, não de carne. Você não vai pegar e comer 140 gramas de carne moída no seu dia. Isso daí não vai dar quase nada. 140 gramas de proteína é do macronutriente que está ali na carne. Então vamos supor que o frango cozido e desfiado já, a cada 100 gramas ele tem assim aproximadamente 25, 30 gramas de proteína. Então é isso que a gente tem que calcular na hora de montar a nossa dieta. Mas Fabrício, e se eu calcular errado, acabar comendo um pouco mais de proteína, eu vou ter algum problema de pedra nos rins? Eu vou ter algum tipo de problema proveniente disso? Até pouco tempo atrás, acreditava-se que sim, que tudo isso podia acontecer. Mas estudos recentes confirmam que a quantidade de proteína, mesmo ela sendo exagerada, ela não está diretamente ligada com nenhum tipo de problema clínico numa pessoa saudável, por exemplo. A pessoa saudável que não tem nenhum tipo de problema clínico pré-existente, ela não vai desenvolver esses problemas por causa de uma ingestão aumentada de proteína. Agora, se você já tem algum problema de fígado, de rim, algum tipo de disfunção hormonal ou de nutrientes no seu sangue, a proteína, apesar dela não causar o problema, ela vai catalisar os problemas que já existem. Ela vai sobrecarregar todo mundo. Então antes de você sair e começar a fazer loucura por aí, comendo 5 gramas de proteína por quilo que você tem, vai consultar um médico, vai fazer os exames direitinho para não dar merda. De resto, então uma pessoa sem nenhum tipo de problema, a proteína que vai sobrar ali do seu balanço de macronutrientes, ela vai ser eliminada pela urina. Então, não é nem que pelo fato de que faz mal ou não faz mal. É que é um puta desperdício você gastar R$500 no mercado por semana com carne e absorver metade, 1/3 até 1/5 disso, entendeu? Então, o que a gente pode tirar disso? A proteína, ao contrário do carboidrato, ela é um macronutriente indispensável para o ser humano. Seja ele com uma alimentação normal ou um vegetariano, vegano, a gente só tem que levar em conta realmente os limites de absorção do nosso organismo para a gente não sobrecarregar nada. Sempre que possível, é bom a gente procurar ter uma alimentação o mais saudável possível. Então, se você for procurar uma boa fonte de proteína, dê preferência para carnes magras, patinho moído ou patinho, a peça do patinho mesmo, frango, o peito de frango, ele é uma carne magra, muito boa, só que na hora de preparar não vai pegar e encher tudo de óleo ali e acabar com a saúde do negócio. Galera, no mais eu acho que é isso mesmo, deu para cobrir bem esse macronutriente. Semana que vem eu vou trazer um vídeo com o último que falta, que são as gorduras, e eu vou tentar quebrar alguns mitos, como eu já tinha dito para vocês, sobre as gorduras. Vocês vão ver que além de elas serem muito boas para o nosso organismo precisa de gordura para funcionar. Tem muita gente que fala besteira por aí e não está nem sabendo. E é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente nos comentários. Eu vou responder por ali mesmo ou gravo nos próximos vídeos. Se tiver alguma sugestão, algum assunto que vocês queiram saber, manda aí pra gente que eu vou tentar gravar nos próximos vídeos, beleza? Valeu!